vários conselheiros, existem conselheiros de banco, nós temos o pastor Valdeg, que era gerente de um banco, nós temos conselheiros lá do Banco Itaú, né? Existem conselheiros de grandes empresas, de hospitais, de grandes igrejas também, né? Principalmente grandes ministérios. Então, é comum as pessoas recorrerem, as empresas, as pessoas recorrerem a conselhos. Claro que nem todas as pessoas gostam de conselhos. Tem pessoas que falam assim: olha, se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Eu estava me lembrando de uma pessoa muito necessitada. Eu vou citar o nome dela, porque só eu, minha esposa, e o pastor Valdec, a pastora Ana, conhecem ela. Ela é a Zélia. Vocês não conhecem ela congregou conosco 10 anos atrás. Ela tinha alguns problemas muito sérios de angústia da alma, e ela ia em determinado lugar pedir oração. Na verdade, ela precisava de conselho, oração, atenção, né? Cura de Deus, mão de Deus. E lá, aquele homem que orava por ela, cobrava na época, há 10 anos atrás, R$20 por oração. E ela ia frequentemente pedir oração, porque ela sentia muita angústia. Na verdade, o que ela precisava era de um irmão, de um pai, de um cristão, não de um esfolador de rezas, como diz a palavra, né? Que esfolam, mas pessoas como essa buscam conselho no encontro. E tem pessoas que têm excelentes conselheiros perto de si, na sua casa, na sua igreja, e desprezam o conselho que essas pessoas dão, cheio de unção, cheio de carinho, sem cobrar R$20 ou qualquer outra quantia. Eu queria ler aqui o começo do livro de Salomão, Provérbios capítulo 1. Nós vamos ler os versículos de 1 a 6. É o começo do livro, a introdução do livro. Salomão, ele foi o terceiro rei de Israel. O primeiro foi Saul, o segundo Davi. Davi, ele tinha muitas mulheres, e ele também adulterou com uma mulher de um soldado chamado Urias. O nome dela é Batseba. Teve um filho com essa mulher, esse filho morreu, e depois veio Salomão. No original o nome é Shalom. Shalom significa um pacífico. Aí vem a origem etimológica da palavra paz, Shalom. Versículo de número 1 do capítulo de número 1 de Provérbios. Está no meio da Bíblia, logo ali depois do livro de Salmos. O último é o Salmo 150, bem pequeno, você vai ter logo após ali, Provérbio capítulo 1, diz: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o entendido adquirir sábios conselhos. Aí está o aconselhamento, para entender provérbios e a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e as suas adivinhações. Esse livro tem 31 capítulos, nós estamos em julho, terminando com 31 dias. Quando nós estávamos numa missão, nós líamos provérbios todos os dias. Dia 1 a gente lia, e quando era dia 30, a gente lia 2 capítulos de provérbio. Muito bem, provérbio é interessante, que sendo ali um livro da cultura judaica, tem palavras dos árabes, e são citados quando fala da mulher prudente. Interessante isso, né? O que Deus quer dizer com isso? Colocando ali palavras de árabes, ou seja, descendentes de Ismael. Significa que Deus ele é interessado na salvação do grego, do judeu, do brasileiro, do japonês, do árabe. Deus ele não faz acepção de pessoas, ele
escolhe quem é o queridinho dele. Deus ele tem amor por todas as nações. É por isso que devemos orar pelas nações, pela salvação das nações. Muito bem, fazendo um resumo, a gente tinha visto anteriormente a psicologia, como a psicologia é falha no tocante a conselhos que nós precisamos, como Zélia. Zélia precisava de algo que curasse a alma dela. Talvez se pegasse um dos irmãos aqui, das irmãs que são habilidosos, amorosos, cheios do Espírito Santo, e sentasse com a Zélia e abrisse essa palavra na unção e direção do Espírito Santo, ela não precisaria pagar para um homem explorador R$20 por uma oração, como ela fazia para sentir um pouco de alívio na sua alma. Muito bem, nós vimos então como a psicologia é falha e fraca, e nós vimos esse... Vem, me ajuda no café depois ali, o que você está fazendo, tirar esse negócio aqui. Nós vamos ver sobre o aconselhamento cristão integralista. E eu queria que vocês, não é uma pregação, vocês podem, está tudo bonitinho, né? Para orar, só 2 corajosos aí, mas vocês podem participar também. Muito bem, existe hoje pastores que se formam em psicologia, e eu acho que você já deve ter ouvido alguém falar de coaching. O coaching seria uma espécie de um técnico. O nome ele deriva lá daquele técnico de basquete, lá do futebol, enfim, né? Nós temos a Gal, nós temos aí, né, quem conhece bem de futebol, o pastor Valdeco, o Rogério, qual o técnico do Santos? É um português, né? Jesualdo. Então, esse é o coach, é o camarada que vai. Então, muitos pastores, muitos apóstolos e aí obreiros começaram a fazer e estudar psicologia. Até aí, tudo bem. Alguns deles eu conheci, inclusive no momento difícil que a minha família também, vários momentos difíceis nós temos na vida. Eu tive vários, se fosse um só, estava leve, mas serve para o nosso crescimento. Mas um momento difícil, e tinha um determinado pastor que falava assim: não, eu fiz psicologia, eu quero ajudar vocês, eu quero trazer cura, eu estudei psicologia e vocês vão lá no meu consultório, a consulta, eu faço R$50 a consulta para você, sim, mas eram uns 4, né? Então era 4 vezes 50. Então, imagina que não ia ser muito uma consulta, né, mãe? Era uma consulta. Naquela época eu ganhava bem, já tive uma boa vida, já fui para os Estados Unidos 5 vezes, já tive em vários países, enfim. Mas naquela época a gente estava tendo problemas na família, e a gente chegou a fazer lá as consultas e tal. E hoje a esposa dele também, divide o ministério com ele, também estudou psicologia, e ela é coach. Então, eles vão migrando, né? Porque o coaching ele começa a trabalhar em algumas situações bastante interessantes, na parte intelectual e emotiva. Nós temos uma moça que a gente sempre acompanhou ela na fé, já, Vânia, mais de 20 anos, né? 20 anos pelo menos. E essa moça, hoje a minha esposa falou comigo, até dá uma dor no coração. Ela teve vários problemas espirituais, emocionais, tomou remédio controlado, prescrito por um psiquiatra, e a família toda tem um histórico assim, meio ruim. Ela era do espiritismo, algumas vezes orando com ela, a gente, né, tentava ajudar, enfim. Agora ela está numa nice, ela trabalha na CBC, e ela descobriu assim a 8ª maravilha do mundo, né? Ela descobriu o coaching, e é uma coisa boa, porque a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece, né? E Deus não é Deus de pobreza, é Deus de riqueza. Então tem que acreditar em si mesmo. E tem várias terminologias que o coaching usa, que são palavras de ordem.
Então ela trabalha na CVC, ela é comissionada, ganha bem, o marido também ganha bem, não tem filhos compraram um imóvel onde a pastora Sara e o pastor Antônio moravam anteriormente, ali naquele edifício no centro. Mas a gente fala, não, peraí, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é o que Paulo escreveu a Timóteo. Não, peraí, nós temos que ter independência financeira. E esse, meus irmãos, é um engano terrível. É lógico que é confortável e seria bom, seria uma bênção se a gente tivesse dinheiro e não precisássemos tanto do Senhor, né? Como eu já tive. Agora, depender de Deus por pão de cada dia, depender de Deus para pagar as contas, impor as mãos sobre as contas vencidas de 2 meses, 3 meses, e Deus fazer milagre, eu acho que esse é o melhor coaching. É a dependência de Deus. E é interessante que essas pessoas, esses coaches, sempre vão ter os seus clientes. Vou usar até um termo em inglês para quem conhece, customer, que é o freguês em inglês, é o cliente, né? Por quê? Porque é um termo que atrai as pessoas. Não seja mais cauda, seja cabeça. Percebe como essas pessoas acabam tirando textos da Bíblia e deixando fora do contexto? E as pessoas então começam a entrar nessa. Então a fé delas é uma fé como a daquela igreja. Tem que conquistar, tem que dar, porque você vai receber se você vai dar. Um curso desses de coaching aí, nesses termos e outros mais que se enveredam, eles não custam menos de 2.500 por mês. Parece que isso é bom só para o que ministra, né? Já pensou? Quantos temos aqui nessa sala hoje? Quantas pessoas temos? Imagina vezes 2.500. Poxa, dá para comprar um negocinho gostoso para comer, né? E o pior é que usam a Bíblia, meus irmãos. E o pior é que essas pessoas acabam trazendo um mal muito grande. Teve um casal que esteve conosco na nossa igreja na época, e ela depois se enveredou também para o negócio de coaching aí, mas ela se quebrou toda, porque é um negócio piramidal também, é pirâmide. Então quem está lá em cima é o beneficiado, daí vai ensinando as técnicas. Então todos têm que alimentar o que está no topo da pirâmide, não é mesmo? E as coisas não acontecem. Jesus, ele fala uma coisa tremenda em Lucas. Ele fala assim: direi a minha alma, como, bebo, folgo. Tinha feito um celeiro para armazenar, mas ele fala assim: louco, essa noite pedirão conta da tua alma, e o que tens armazenado, para quem ficar? Estamos vivendo um tempo de endividados, de desesperados. Pessoas vão correr atrás da fórmula mágica. E eu vou dizer uma coisa, meus irmãos, eu creio que vai vir alguém que vai dar muito crédito para essas pessoas. Isso. É interessante que houve um homem na Inglaterra chamado Churchill. Não é church, é igreja. Churchill, tem um IL no final. Esse homem, quando a Inglaterra estava lá no buraco, inflação, ele chegou para a Inglaterra, ele liderou a Inglaterra, é um exemplo do que vem por aí. Ele falou assim: olha, vocês querem que acabe a inflação, vida boa, querem estabilidade econômica, eu vos dou tudo isso. Mas ele falou assim: eu peço para vocês sangue, suor e lágrima. Ele realmente tirou a Inglaterra hoje é uma superpotência, do caos que a Inglaterra estava no pós-guerra.
esse também vai vir. Irmãos, às vezes eu fico pensando, o que nós precisamos para viver? Precisamos comer carne todos os dias, precisamos viver em deleites, andar com roupas de marca. A Bíblia fala assim, temos o que vestir, comer e o que nos cobrir. Estejamos alegres, mas o problema do ser humano é a ingratidão, nunca está grato, nunca está alegre. E surgem essas pessoas para falar, você tem mais, é que se revoltar contra a sua situação, totalmente contra a Bíblia, antibíblico, diria anticristo, percebe? Aconselhamento integralista é aquele, era só voltar um pouquinho, é aquilo que vem com uma roupa de cristão, mas não é cristão, né? Tem abordagens psicológicas, mexe com a psique, vamos ver mais adiante lá, mexe com a mente. A nossa fé tem que ser racional, não é isso que está escrito em Romanos? Racional, nós temos que pensar. E perceba que em muitos lugares o que mais essas pessoas fazem é mexer com as emoções. Quem fazia isso era Adolf Hitler no tempo da Alemanha Segunda Guerra Mundial. Ele reunia todo mundo, ele vinha com um discurso, com um sonzinho assim, pim, 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 pim. Irmãos, nós não precisamos para pregar de ninguém tocando. Não precisamos que ninguém manipule música para as pessoas acreditarem na nossa pregação. Na verdade, nós devemos pregar o Evangelho genuíno do Reino, debaixo do poder do Espírito Santo e na dependência dele. Se as pessoas gostarem da nossa mensagem, que é embasada pela Bíblia, está nela, há temor de Deus nas nossas vidas para pregá-la, muito que bem. Se não gostarem, estamos fazendo o que é reto e o que é certo diante de Deus. Muita gente não gosta, não gostaram do que Jesus falou no capítulo 6 de João, e foi embora. Jesus falou, eu sou o pão da vida, o pão que vem do céu. Irmãos, os judeus sabiam a história desse pão, era o pão que Deus mandou no deserto, era o pão que eles comiam, era o pão que quando viam eles falavam assim, não, eu vou pegar mais e tal, porque eu não sei se amanhã vem, eu não tinha confiança de ter o pão no dia seguinte, e aquilo que pegava mais apodrecia, vinha bicho e comia. Até que um dia, aquele povo que era tão murmurador, falou assim, esse pão é vil, mas esse pão era Jesus Cristo, o Salvador, aleluia, o prenúncio do sustento espiritual da nossa vida. Cuidemos. Alguém aqui já teve envolvimento aí com os coaches da vida, já foi chamado? Levante a mão, se quiser falar. Não conheceram, né? Tem muitos. Tem inclusive pregações que são muito voltadas a essas coisas. E essas pessoas, elas têm uma facilidade muito grande de manipular pessoas, e se utilizam de algo chamado reprogramação neurolinguística. Muitos pregadores usam isso. Então as pessoas choram, as pessoas fazem, mas não é no Espírito Santo. Por isso que devemos olhar para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, lá fala de dons espirituais, um deles é discernimento dos espíritos, para discernir, meus irmãos, que espírito opera naquele ambiente. É o Espírito de Deus? É o Espírito do homem? É o Espírito do maligno? Precisamos discernir. Isso. Passar o próximo slide. Muito bem. E esses coaches também, eles conversam com as pessoas, mas usando muita técnica de psicologia, como a contra-transferência que falamos. O psicólogo e os coaches, que eles estudam psicologia, eles, quando ouvem as pessoas nas suas sessões lá,
eles fazem a pessoa, induz a pessoa ao ato fálico, né? É interessante que eu estou com um vazamento terrível lá no prédio e a gente está ficando de cabelo em pé. Transferência, outra transferência. Aqui, sim. E então, a gente descobriu que não era no nosso imóvel, era no imóvel lá, talvez em 51. Daí eu estava falando com o pedreiro, o seu Severino, né? E ele incorreu no ato falho. Eu estava pressionando ele lá, minha esposa falou, quebra tudo aí. Daí ele falou assim, não posso quebrar, que eu quero saber quem paga. Tá certo, né? Como profissional, manda quebrar e quem vai pagar depois o trabalho dele. Mas eu peguei, apertei ele e falou assim, olha, teve um vazamento na Índia lá no 51, mas coisa pouca, não sei, pode ser que seja a origem do vazamento que está vazando lá na nossa parede, o 51. Muito bem, ato fálico. Eu brinquei aqui, muitos talvez não entenderam, mas muitas vezes o ato fálico é quando há uma discussão entre dois A e B, né? A chega para B exaltado e fala assim, eu já vi que eu estou falando com um idiota, o B, e o B fala assim, olha, quem está falando com um idiota é você. Então esse é um ato fálico, né? A pessoa fica tão nervosa que no calor de dar uma resposta, ela dá uma resposta que ela se entrega, eu realmente sou idiota, é o que o B está falando. Então, quando essa transferência é feita, passa tudo para o coaching, para o psicólogo que seja, eles fazem a contra-transferência, né? Quando o negócio pesa muito, o coach fala assim, o problema é seu, eu te dei todas as dicas aí, te dei todas as ferramentas para você ser o the best, o melhor, o 100% vida. Espero que não tenha ninguém dessa igreja aqui hoje, mas... E depois tem os problemas que tem que ter. Próximo, por favor. A contra-transferência, ela é feita tanto pelo psicólogo, e o coaching fez psicologia, para que ele não adoeça. E o coaching usa a contra-transferência para não prejudicar o trabalho dele, o negócio que ele está envolvido. Aprende-se a classificar pessoas. Então, por exemplo, no grupo fala assim, aquela pessoa ali tem QI alto, aquela pessoa ali é avoada, aquela pessoa, se eu falar o máximo difícil para ela, ela vai decorar os termos que eu vou dar, mas vai ficar boiando, enfim. E eles trabalham de acordo com o nível intelectual das pessoas e acabam aplicando as suas técnicas. E não tem nada de cristão nos seus conselhos, né? Próximo. Muito bem. Hoje, muitas pessoas, movidas pelo pânico, elas estão tomando decisões muito equivocadas. Muito bem, vamos para a origem etimológica da palavra pânico. Na Grécia Antiga, no tempo do apóstolo Paulo, existiam duas culturas. A cultura de Atenas, estudavam muita filosofia e culto a muitas divindades, e a cultura espartana. A cultura espartana era dedicada à guerra. Teve até um filme, os 340, 400, não sei qual lá, que tratava um pouco da cultura espartana. Também esses espartanos, eles eram criados para o homossexualismo. E quando a mãe, que era na verdade uma prostituta cultual, que prestava culto, dava à luz, o sumo sacerdote analisava a criança, se tivesse algum defeito, jogava pelo precipício abaixo. Então eram crianças perfeitas naquela época. Isso fala da seleção das espécies, já naquela época. Imagina o que o anticristo vai fazer, ele vai propor que seja feito nessa época que estamos entrando, que estamos vivendo. Então é interessante que eles, desde pequeno, eles criavam aquelas crianças para ter uma afetividade, e essa afetividade virava para uma homoafetividade. Eles se apaixonavam entre eles.
Irmãos, o homossexualismo não é uma coisa nova, não. Os imperadores romanos, eles eram bissexuais. Quando Paulo fala lá em Romanos, capítulo 1, a respeito que se inflamava homem com homem, é que tinha um imperador que se inflamava com seus súditos, e aí deles se não fizessem carinho no imperador. Então é um negócio velho já. Então aquela sociedade espartana tinha tudo isso. E é por isso que quando eles iam para a guerra, eles eram bem sucedidos, porque um tinha que proteger o seu parceiro, o seu afeto. Mas a filosofia ateniense, eles tinham a mitologia grega, parecida com a romana. O nome dos deuses são diferentes. E na mitologia grega tinha um deus, entre aspas, que ele tinha, existem várias fotos dele, gravuras dele, até em logo de restaurante. Em São Paulo tem uma rede chamada Rascal, que tem muito boa comida, por sinal. Eu não sei quem já conheceu essa Rascal. Alguém conhece a Rascal? Conhece, né? Se ela já viu lá, metade do ser é um bode, peludo, cascudo, e depois da cintura para cima ele é um homem. Entretanto, ele tem um chifre e tem umas orelhas de bode também. E você pode perceber as estrelas de 5 pontas, elas representam essa figura. Essa figura foi também conhecida dentro da maçonaria como Baphomet. Na estrela de 5 pontas você pode ver, são 2 chifres, as 2 orelhas e depois um cavanhaque, né? Muito bem, a Globo usa muito. É interessante que estrela também remete aos anjos caídos e aos anjos de Deus. Meus irmãos, esse Deus, na mitologia grega, segundo a mitologia, ele era inofensivo, ele não era como Hades, Deus da morte, ou da guerra. Não, ele era inofensivo. Mas aonde que ele estava, existia caos, existia medo, confusão. Daí então surgiu, o nome dele era Pan. Tanto é que tem aquele lá que nunca envelhece, Peter Pan, né? Peter Pan, que a gente chama. Existia na época, o velhinho, os irmãos e as irmãs são mais novinhos, um chocolate que era chamado Pan, e era um cigarro. Irmãos, essas coisas não são inofensivas, elas têm um destino certo, elas têm uma consagração. Então, esse Pan, ele veio, pela atuação dele, a ser chamado pandemônio. E nós temos agora uma doença a nível global, que já, se eu não me engano, aqui no Brasil já são 2 milhões e alguma coisa, no mundo talvez já deve estar 6 milhões, nós estamos próximos de 87 mil mortos no Brasil, chamado pandemia. Então, é o efeito de Pan, a pandemia, essa confusão. Irmãos, é impressionante como crentes perderam a fé, tem medo de vir à igreja, se acovardaram. A Bíblia nos diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de fortaleza e de moderação. Moderação entende-se prudência. Todos nós somos prudentes. Olha a máscara aqui. Eu estou bem longe dos irmãos para que não chegue nenhum tipo de gotícula. Os pastores dessa igreja são prudentes. Eu vim no culto aqui, fica todo mundo separado, bem separado, as pessoas de máscara, álcool em gel. Se você entrar por aquela porta, já tem ali naquela porta de ferro, ali na calçada, alguém com um termômetro, é aqueles que nem do revólver, né? E a fé? Onde está o Salmo 91? Onde está a fé? Eu não estou falando da gente chegar aqui sem máscara, abraçar todo mundo, beijar,
falar assim, você está com febre, é você que eu vou beijar, você que eu vou... Não é isso. Mas a gente não perder a fé. Num tempo que esse demônio chamado Pan está agindo não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo. Alguém já tinha ouvido falar do Pan? Alguém já tinha visto a gravura dele? Existe um outro serzinho bem parecido com ele, é o chamado Sátiro. Sátiro e Pan são diferentes. Sátiro é um menininho também parecido, com parte de bode, enfim. Mas Pan, ele era cultuado pelos gregos. Próximo slide. A Bíblia nos fala de toda a armadura de Deus. Você está com ela aí hoje? Toda a armadura de Deus? Vamos ver toda a armadura de Deus? Efésios capítulo 6. Se alguém tiver uma pergunta dentro disso que eu estou falando, por favor, não tenha medo. Eu não vou morder, vou medo. Não vou jogar o óculos. Efésios capítulo 6. Efésio era fortemente influenciado pela Grécia. Existia na entrada daquela cidade uma estátua de uma deusa chamada Diana, e Paulo foi pregar o evangelho lá. Aquele povo ficou bravo com Paulo, e eles por 2 horas eles gritaram Diana, grande Diana, mãe dos Efésios, assim por diante, e quase que teve uma interferência do governo romano nessa cidade. Teve um homem que deu um sábio conselho e falou: opa, cuidado, o negócio pode ficar feio aqui para vocês. Mas existia um interesse financeiro, porque muitos artífices ganhavam dinheiro construindo Diana, a Aparecida do Norte daquela época lá, vamos dizer assim, né? Era de prata, de ouro e tal. Cada um já pensou que era muito fã de Diana e era muito rico, já comprava logo de ouro, e eles ganhavam muito dinheiro com isso. Muito bem, Efésios capítulo 6, o verso número 10. Eu gosto desse verso. No demais, irmãos, aqui, no demais, existe um contexto. O contexto aqui, se você for indo pelos versículos 9, 8, 7, até chegar no capítulo 5, fala o seguinte: fala de relacionamentos, que os pais não devem criticar os filhos para que eles não esmoreçam, não provoqueis os vossos filhos, mas criados na doutrina do Senhor. Fala também do relacionamento de marido e esposa, e um negócio que a gente fica super apertado, nós que somos maridos. Diz assim em Efésios, que nós temos que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Né? Tem muitos maridos que falam assim: aumenta a nossa fé. Realmente, como Cristo amou a igreja. E também fala assim, né? Tem uns que eu gosto, eu fico todo arrepiado. Mulheres, sendo submissa aos nossos maridos. Se falasse assim: mulheres, amem os seus maridos, poxa, com o pé atrás. Se falasse para os homens, alguns homens, né? Homens, sejam submissos às suas esposas, ia ser fácil. Tem uns que concordam com tudo, né?